Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula, mas não de história, de formação humana e empreendedora. E hoje a gente vai fazer uma revisão de conteúdos de 3 assuntos que nós trabalhamos: narcisismo, Ubuntu, estátuas, monumentos e suas derrubadas. Bora começar! O primeiro assunto então é o narcisismo. Nós refletimos sobre essa característica humana há alguns meses atrás. E esse nome, vamos começar então, né? A origem do nome vem do mito de Narciso, um personagem que se apaixonou pela própria imagem. E nesse mito, os gregos explicavam como que um ser humano pode ter um egocentrismo acentuado, né? Olhar apenas para a sua própria imagem e se preocupar apenas com ela. O narcisismo ele engloba um conjunto de características classificadas e estudadas pela psicologia, de uma autoimagem inflada, onde as pessoas se sentem mais belas, mais inteligentes, mais importantes que todo mundo e por isso merecem um tratamento especial. Então, eles vão agir de maneira egoísta, vão se autoinflar na sua imagem, né? Serão obcecados pela sua própria imagem, e isso vai implicar em pouca empatia, ou seja, eu não vou me colocar no lugar do outro, pelo contrário, eu vou inflar o meu ego. Vimos também que o narcisismo a gente consegue classificar entre duas formas mais um transtorno de personalidade narcisista. Essas duas primeiras formas seriam o narcisismo grandioso e o vulnerável, com poucas diferenças entre si, mas ainda a pessoa acredita, né, tem uma expectativa irracional que merece ser tratada de forma especial e o resto não. Já o transtorno de personalidade narcisista domina a vida da pessoa por completo. Então, essa já é um pouquinho mais complicada de lidar, porque não é apenas um lugar, uma situação, mas a vida da pessoa acaba sendo marcada por essa característica. O ambiente pelo qual a criança vai se formar é muito importante, porque crianças idolatradas, crianças que são excessivamente elogiadas, a propensão de ter características narcisistas, a probabilidade é muito grande. Então, cuidar do ambiente em que a criança vive, convive, é bastante importante e nós temos aí um olhar especial. Já temos uma outra característica da origem do narcisismo, não apenas o ambiente em que a pessoa convive ou que a pessoa é criada, mas também temos um componente genético que pode aí fazer com que essas características venham aí, aflorem, né, na personalidade da pessoa. Professor, e como resolver isso? Terapia, né? Psicólogos e psicólogas estão aí para isso, onde serão feitas reflexões com sinceridade, a pessoa também praticando a compaixão, pensando no outro, praticando empatia, é uma forma com que essa característica que pode ser nociva seja suprimida. Professor, por que pode ser nociva? Porque a partir do momento que a pessoa ela quer status, ela quer poder e para isso ela vai passar por cima de qualquer pessoa, isso acaba sendo, aos olhos da sociedade, pode acontecer, né, situações nocivas, porque você está deixando, permitindo com que isso aconteça, e aí uma pessoa vai acabar suprimindo outra pessoa porque o seu egoísmo acabou inflamado, ou seu egoísmo acabou exagerando, se exacerbando. Já o segundo assunto da nossa revisão é sobre Ubuntu ou Ubuntu, sobre uma filosofia africana. O que seria esse Ubuntu? Bom, essa filosofia, em várias frases que a gente pode resumir ela, uma delas é eu sou porque você é. Como assim? A Gertrude Matt, que aparece no vídeo, ela fala, ela é uma das divulgadoras desse termo, e ela fala que a humanidade ela é codependente. Como assim? Que nós precisamos uns dos outros para otimizar o nosso bem-estar físico e mental. E onde que esse termo vai surgir? Bom, vai surgir dos povos bantus, do povo Zulu, presente na África. Só que na África do Sul vai ter um significado num contexto especial. Por quê? Porque lá tivemos uma política racista que durou décadas, de uma minoria branca suprimindo uma maioria negra, que foi o apartheid. O apartheid que vigorou aí no meio do século XX vai acabar em 94, quando logo depois Nelson Mandela se torna presidente da África do Sul.
E o Ubuntu apareceu nesse momento como se fosse um remédio pós-apartheid. Por quê? Porque para Desmond Tutu, o apartheid, o apartheid não, o termo Ubuntu ou Ubuntu, nesse sentimento de comunidade, é como se fosse uma filosofia de resolução de conflitos, uma filosofia apaziguadora. E aí, quando eu tenho Nelson Mandela se tornando presidente da África do Sul, quando eu tenho esse sistema racista que foi o apartheid nesse país, agora que ele não tem mais, eu preciso de um apaziguamento. E é o que o Nelson Mandela faz. As pessoas perguntam o que ele ia fazer com aqueles que prenderam ele durante 27 anos, e ele tem uma política apaziguadora de reconciliação, e o Ubuntu tem uma participação especial nesse momento como um remédio pós-momento apartheid. Mas afinal, o que é esse conceito então? Bom, esse conceito quer mostrar, quer apresentar que você ajudar um outro ser humano é você ajudar a própria humanidade. E aí você pergunta, tá, mas eu tenho que fazer isso? Não. É só uma filosofia como qualquer outra, como a filosofia cristã, a filosofia ocidental e por aí vai, que é o que a Asa Nigeri fala. Ela fala que mostrar o Ubuntu, mostrar essa filosofia africana é importante porque mostra a pluriversalidade da nossa sociedade. Como assim? A nossa sociedade é plural e assim como a filosofia ocidental que permeou durante séculos a nossa cultura, por que não também trazer filosofia indígena? Por que não também trazer filosofia africana? Ou seja, várias filosofias, vários espaços, várias interpretações, a gente utiliza a que cabe, né, na nossa personalidade ou na nossa vivência. E o Ubuntu ele não bate de frente, mas seria o contraponto do individualismo, né, de uma cultura em que apenas a minha vontade própria prevalece. No Ubuntu seria um senso de comunidade. O Mogobe Ramose, um filósofo africano, fala que esse senso de humanidade define uma ética baseada no Ubuntu, baseada em seres codependentes, baseados em seres aí que precisam uns dos outros para otimizar a sua sobrevivência, otimizar o seu bem-estar físico e mental. E o nosso terceiro assunto da revisão é sobre o tema estátuas, monumentos e suas derrubadas, já que desde junho alguns movimentos pelo mundo fizeram ações aí de remoção de algumas estátuas, de alguns monumentos. A discussão começou quando várias pessoas pegaram uma estátua de um homem chamado Edward Colston, e jogaram ela em um rio. Quem foi Edward? Bom, no século XVIII ele foi um traficante de escravos. E aí, nesse momento em que algumas tensões sociais acontecem, afloradas aí por atitudes racistas nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, essa estátua foi vista a necessidade de retirá-la. E aí a pergunta é: o que fazer com o monumento quando ele está em desacordo com os valores de uma época, já que aos nossos olhos de 2020, algo ligado à escravidão traz um passado muito sombrio? E por que então uma estátua está em destaque numa praça? E aí, nesse vídeo ele mostra as diversas possibilidades, né, do que fazer com algo desse tipo, desse nível. O vídeo também mostra um termo chamado iconoclastia. Isso aconteceu em vários períodos da humanidade e que basicamente é a destruição de ícones, a destruição de imagens. Começou com imagens religiosas, e aí vieram com esse termo, iconoclastia, mas você pode abranger ela também no sentido político. Por exemplo, quando uma ditadura cai, algumas pessoas vão lá e derrubam a estátua do ditador. É uma iconoclastia política, não apenas religiosa, né? As pessoas acham que a iconoclastia ela cabe apenas na religião, mas não, cabe em qualquer outra forma de destruição de imagens. Então o vídeo ele dá um panorama geral do que está acontecendo em relação às estátuas e monumentos que ficam em destaque em praças pelo mundo. O vídeo toma como base que uma estátua, um monumento, além de ser um marco urbano, é uma ferramenta de história. Em que sentido? Devidamente contextualizado, pode se tornar uma ferramenta de ensino. E aí eu tenho os museus que podem ser locais
que recebem ou que vão receber essas estátuas e monumentos e tirá-las então de um destaque de uma praça. Já que esse monumento apresenta um valor que está em desacordo com a nossa sociedade atual, por que não colocá-la então num lugar em que eu posso contextualizar, eu posso ter uma pessoa lá que vai guiar todo um estudo e também pessoas que vão visitar essa estátua ou visitar o museu de uma forma geral, e é uma possibilidade. O vídeo não quer mostrar o que é certo, o que é errado. O vídeo apenas quer mostrar uma ótica histórica reflexiva do que fazer. Porque a gente tem no planeta também o que nós chamamos de cemitério de estátuas, em que são museus a céu aberto, e aí estátuas que estão em desacordo com uma época são levadas até esse cemitério de estátuas. No vídeo também ele fala que o Museu do Louvre, um dos mais conhecidos do mundo, nasceu nessa iniciativa de pegar as coisas da monarquia francesa pós-revolução de 1789, né, e vamos lembrar que a França deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, e tudo aquilo que representava a realeza, tudo aquilo que representava Luís XVI, a sua família e a corte, desde talheres até pinturas, desde artigos de luxo até artigos do dia a dia, que remetiam à realeza, foram levadas então no Museu do Louvre, e hoje é um dos museus mais conhecidos do planeta. Então, olhando de um ponto de vista histórico-reflexivo, levar essas estátuas e não jogá-las num rio ou não jogá-las num lago, seria de uma ótica mais interessante, já que é uma ferramenta de ensino. E dentro de um museu eu consigo contextualizar isso, seja para uma criança, para um jovem, para um adulto ou para um idoso. Então, perceba que, refletindo dessa forma, o vídeo traz essa possibilidade, levando como base a reflexão histórica de uma ferramenta, de uma estátua que pode ser uma ferramenta de ensino. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e diga tchau.